Boa tarde, meus amigos. Eu sei que eu fiz o vídeo pós-jogo ontem, mas eu depois de assistir alguns comentários aí, eu vim para fazer um novo vídeo para comentar algumas coisas sobre que assim que terminou o jogo, eu tava muito tenso e coisa e tal, fiz os comentários, tentei ser mais calmo e coisa, né? Para não cobrar muitas coisas que deveriam ser cobradas. Mas agora eu vim para comentar algumas coisas, inclusive para dizer que, na minha opinião, o primeiro tempo do Inter foi de covardia, foi covarde, porque tu jogar um tempo inteiro só se defendendo, sem se aproximar da área dos adversários, nunca chegando perto da área. Por exemplo, o Ricardo Matias, que era um centroavante que teria que ter jogadas para ele lá, para ele definir o jogo a nosso favor, não tinha jogada nenhuma. Aí, olha que quando o Roger deu os lados do campo pro adversário jogar, na minha maneira, ele fez errado. Porque bola alta na área do Inter é um veneno. Só dá o adversário cabeceando. E o que foi olha o gol que nós tomamos. Tava todo o time na frente do nosso goleiro. Todo o time estava ali. E quem é o cara que tem alguns responsabilizando por nós ter tomado o gol de cabeça? Então, responsabilizando o Thiago Matias, que não era nem de estar lá dentro da área. Era para tentar puxar um contra-ataque, pelo menos se rebatessem a bola ali, ele poder pegar da nossa intermediária de defesa para arrancar, passar o meio de campo com a bola e ir lá e tentar fazer o gol. Mas não, era ele que estava próximo e aí, claro, lançaram a bola e o cabeceio dele é para fazer gol, não para tirar. Isso tem que ser os jogadores experientes, como os nossos dois zagueiros, Vitão, que é zagueiro de seleção e tal, e o outro lá, o Juninho, os zagueiros com experiência, zagueiros que tinham... Poxa, e todo mundo tá só olhando para a bola e não olha os adversários. Poxa, isso aí será que é orientação do treinador para eles fazerem isso? Será que o treinador não acorda eles para dizer, não, vem cá, vocês olhem para o adversário e cada um gruda num e não deixa os caras cabecear? Aí vão querer agora condenar Ricardo Matias? Porque ele estava próximo lá e que ele não cabeceou a bola, deixou a bola passar e o outro... Não, mas o outro veio livre, sem... Nos nossos jogadores de defesa estavam todos marcando a bola, olhando para a bola e não olhando onde o adversário podia se postar para cabecear e fazer o gol. Então, vamos parar de achar culpa em quem não tem culpa. Para mim, foi uma covardia a postura do Inter no primeiro tempo. E no segundo tempo, vamos falar agora no segundo tempo. O que aconteceu no segundo tempo? O Inter foi para cima? Não foi para cima. O Inter adiantou um pouco o time, mas o Flamengo é que estava lá atrás, esperando o Inter para tentar num contra-ataque matar o jogo. Era isso que o Flamengo estava fazendo. Foi estratégia do treinador deles, vamos recuar um pouco, vamos deixar eles vir. Quando nós roubar essa bola, vamos meter uma bola lá na frente, vamos tentar fazer o segundo gol e matar a decisão. Foi essa a estratégia deles. Porque quando aconteceu isso e eles não conseguiram, mas o Inter também não teve. Onde é que estava a chance de gol do Inter? O Inter jogou mais, não sei o quê, papapá. Onde que o Inter jogou mais? Teve mais posse de bola, teve um pouco mais no ataque lá e coisa, mas não criou chance nenhuma. Sabe? Então não foi isso que o Inter jogou toda essa bola que tem muita gente falando que jogou no segundo tempo. Não! Claro que o treinador deles, quando viu
que dava, porque o Inter não amedrontava, que dava para tentar, depois dos 30 minutos eles tentaram de novo tomar conta do jogo e tentar ir lá e fazer o segundo gol. Mas foi isso que aconteceu, essas coisas aconteceram, foi dessa forma que eu vi o jogo. Não foi achando assim que o Roger foi muito bem, que agradecendo o jogador no fim do jogo, vão agradecer meus jogadores, porque, pô, nós estamos vivos. Não, para aí, cara. Perder jogo não interessa aonde. E aí muitos falam porque o Flamengo é maior. Aonde que o Flamengo é maior que o Inter? O Inter é maior. Para aí. Onde é que é o estádio do Flamengo? O Maracanã é o estadual. O Inter tem o Beira-Rio, é dono do Beira-Rio. Então, para aí, se o Flamengo nem dono de estádio, do estádio que ele joga ele então é porque não é maior que o Inter. Eles podem ter mais dinheiro, mais investidor e coisa arada e tudo, isso aí eles podem até ter, mas isso não quer dizer que eles sejam maior que o Inter. Gastar 300 milhões em contratações e formar coisa, tudo isso é normal, tendo investidor é normal. Agora, isso não dá vitória. O que dá vitória são os jogadores em campo assumir a responsabilidade, chegar lá e amassar os adversários. E não foi isso que aconteceu. O Inter deu a bola para o Flamengo no primeiro tempo, se defendeu o tempo inteiro. Só se defendeu e acabou tomando gol por erros nossos, por não marcar o adversário, por ficar olhando, marcar setor e ficar marcando a bola e deixar acontecer as coisas. E aí quando eles veem a bola já tá na cabeça do cara, o cara tá fazendo gol e eles nem perto do atacante eles estão. E aí toma o gol. Aí vamos pro segundo tempo, e aí, bom, no mínimo, agora nós vamos tentar adiantar um pouco mais o time e vamos tentar sair pro jogo e vamos tentar fazer o gol. E aí o que aconteceu? O Flamengo recuou o time, não é que o Inter que empurrou o Flamengo para trás, não, o Flamengo recuou porque quis recuar, para dar a bola para o Inter, para tentar, daqui a pouco, num contra-ataque, matar o jogo. Foi isso que aconteceu. Essa é a leitura que deve ser feita do jogo. Essa é a leitura que deve ter sido feita. E não, porque o Inter amassou, porque o Inter não sei o quê. Não. O Inter é um clube grande, mas o time não é tão grande assim. Até porque nem diretoria nós temos um monte de incompetente lá. É isso que nós temos lá. Então assim, eu fico indignado de ver muita gente achando assim que o Inter fez acontecer. Não, o Inter não fez acontecer nada, o Inter fez acontecer a derrota lá no Rio. E não precisava fazer isso, porque nós temos tamanho para chegar lá e jogar de igual para igual com o Flamengo. Não precisava ir para dentro do gol. Por que que depois dos 30 do segundo tempo, o Flamengo tentou jogar de novo e foi para cima lá? Por quê? Porque o Inter recuou? Mas aí se o Inter recuou estava errado, porque nós tínhamos que buscar o empate até o último segundo. Nós não tínhamos que se engavetar para trás de novo e deixar o Flamengo ir lá e daqui a pouco, e se faz o gol lá e mata tudo? O Inter se acovardou. O Nosso treinador foi covarde. Se acovardou. Eu ouço muitos palavreados aí, coisa que eu até às vezes uso quando eu perco a cabeça. Daí eu até digo umas coisas meio braba aí. Mas eu acho assim, foi covardia o que aconteceu. O Inter se acovardou. Não foi que fizeram a covardia para nós, não, nós nos acovardamos. Foi covardia o que fizeram com o nosso torcedor. Claro que para 2.000 e tantas pessoas que foram para assistir lá no Maracanã, os colorados que foram assistir o jogo lá, claro que saíram de lá com uma certa esperança. Pô, perdemos só de 1-0. Isso antes do jogo, na semana, a gente dizia isso. Porque se a gente empatar, ganhar ou perder de 1-0, tudo dentro do que pode acontecer. Se acontecer de perder por 1-0, nós temos chance de vir aqui e reverter a situação. Claro que temos. Só que tem uma coisa, o torcedor faz fumaça, gritaria, coisa de pressão, mas não entra em campo. O torcedor não entra em campo. E aí vai depender muito do treinador, que estava bem quietinho do lado do campo lá, nós
sem cobrar nada, sem falar, sem entusiasmo, sem nada. Não parecia que estava muito satisfeito em estar tomando 1-0. Isso aí é errado. O treinador não pode se conformar com o resultado, sabendo que tem farinha no saco para ir lá e fazer diferente. Mas aí quando joga quase que 90 minutos com Tabata, que não joga porcaria nenhuma, e eu cheguei a comentar num vídeo anterior que na minha escalação jogaria o Vitinho e não o Tabata. Ah, mas vai abrir o time, não importa, todo mundo ajuda um pouco mais no meio de campo, mas quando tem a bola vamos sair para o jogo e vamos lá fazer acontecer alguma coisa. Com o Tabata não está acontecendo isso. Com o Tabata não estava acontecendo nada disso. E não aconteceu. E aí, tirar o Ricardo Matias para botar o Borré daquele tamanho lá para tentar decidir alguma coisa, aí é dizer que está satisfeito com o resultado. Tá bom. Porque olha aqui, ó, se quando o nosso time começa a ter mais a bola e o outro time dá mais espaço para nós jogar mais próximo da área deles, daí tu não pode tirar o cara que é decisivo para botar botar o Borré lá que a gente sabe que não vai acontecer. E olha, cara, eu tô desiludido. Tô desiludido com a forma que é pensado o futebol lá no Inter. Essa forma que foi pensado para esse jogo aí foi uma negação assim a toda a prova. Eu não aguento mais de ver tanta coisa que não deveria acontecer lá no Inter. Porque é fogo na roupa tu achar assim que, poxa, mas era o Flamengo, mas daí nós vamos lá, perdemos só de 1-0 e sair batendo palma e agradecer e dizer que ficou bom. Não é que não dá para reverter 1-0, um resultado. Pode acontecer, mas o nosso time vai ter que ter muito mais tesão para entrar em campo e querer, não aquela murrinhagem que foi o jogo contra o Flamengo lá no Rio. Agora aqui, se nós não arrastar a bunda e não se arrebentar para ganhar o jogo, nós não vamos reverter. Não é dando toquinho e dando bola pro nosso goleiro dar balão lá e dar bico para frente lá. Não é isso que vai acontecer. É nós trabalharmos a bola e trocando em movimentação e toque rápido e vamos sair da marcação e vamos chegar lá e vamos fazer acontecer. E aí, nós temos condições de fazer isso. O nosso time tem condições de fazer isso. Tem condição de reverter. Mas não com a paciência que o Roger estava ontem do lado do campo. Sem reação, sem mobilização, sem entender o que teria que fazer, cobrando dos jogadores. Nada disso estava acontecendo. Então, e se for de novo aqui no Beira-Rio, e se for essa morosidade toda, nós estamos fora daí. E aí tem ainda essa semana, aí no fim de semana, nós temos o Flamengo aqui no Beira-Rio pelo Brasileiro. E aí, claro que se tem intenção de realmente classificar, buscar o resultado em cima do Flamengo para a Libertadores, e tem intenção de buscar esse resultado, claro que alguns jogadores nós vamos ter que poupar nesse primeiro jogo contra o Flamengo. Botar a reserva. E não todo o time, mas alguns vão ter que ser. O Alan Patrick, por exemplo, é um que é sujeito a daqui a pouco eles tirar ele do jogo e aí nós estamos ferrados. Tirar do jogo contra o Flamengo no próximo jogo, quarta-feira, da Liberta. Se jogar agora o do Brasileirão e ferrar ele, do lado esquerdo nós só temos o Bernabé, não tem mais ninguém para jogar lá. Então, eu acho que essa é a forma de pensar para poupar algum jogador para esse jogo que é decisivo, que nós temos intenção de buscar a classificação, nós temos que ter o time em condições. Mas agora, não é colocando o Bruno Henrique para jogar, não é colocando dessa forma o Tabata. Não é esses caras aí que vão resolver jogo para nós aqui no Beira-Rio contra o Flamengo na quarta-feira que vem. Claro que tem o jogo do Brasileiro, mas esse aí não é o jogo que o Inter está preocupado, até porque abriu mão quantos jogos do Brasileiro aí, tivemos até na lanterna, tivemos até lá na zona,
Então não é esse que eles têm que se preocupar, eles vão se preocupar. E aí tem aquela coisa, se nós não passarmos quarta-feira que vem, aí sacamos a viola e acabou o ano para nós. Tá, gente? Eu vou passar esse vídeo aí e vou encerrar e pedir pro pessoal, dê o like, se inscreva no canal, vamos lá, vamos que vamos. O velhinho aqui teve que se enrolar e tapar as orelhas aqui, pá, eu rapei a cabeça ontem, hoje deu uma friagem louca, cara. Eu cortei todo o cabelo ontem, daí hoje deu esse frio todo. Bom, e as minhas orelhas são abertas assim, né? Daí tu imagina, com essa touca aqui, ela pelo menos encosta na cabeça ali, esquenta um pouquinho mais. Então tá, gente, tá? Um abraço a todos, não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Colorados, não vamos desacreditar. Eu venho e critico aquilo que eu enxergo lá e coisa e tal. E eu fiz o vídeo mais rápido até porque eu queria ver depois os comentários, depois do jogo, né? E aí porque as entrevistas e coisa nada que eu termino, eu sempre venho fazer meu videozinho aqui e tal, né? Agora meio-dia eu vim aqui, vou fazer e vou passar ele agora, tá? Então tá, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!